React Query tem sido muito utilizado no desenvolvimento web como uma ótima solução para gerenciamento de estados no React. Entretanto, devido às novas atualizações do Next e também do React com Server Components, eu já não utilizo mais React Query nos meus projetos com Next. E hoje eu vou te mostrar o porquê. E aí, Dev, beleza? Eu sei que faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas vamos voltando, né, com calma. E hoje eu quero falar principalmente sobre por que recentemente eu não tenho mais utilizado React Core nos meus projetos com Next. E nesse meio tempo também tive muita ideia de conteúdo para trazer. Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês os pontos principais do porquê que eu não utilizo mais Stack Query, React Query com o Next, ok? Então, eu também quero mostrar para vocês depois um outro cenário onde eu ainda acho válido o uso do React Query nesses contextos, tá? Mas para mim, o React Query, deixa eu aumentar a fonte, aqui ó, dar um zoomzinho, pá. O React Query, ele é bom, tá? Ele é utilizado, ele se tornou famoso por dois motivos, tá? Um é o cache e o outro é a facilidade no uso dele, tá? E também pelo motivo de que ele era a única solução, tá? Única solução. Não havia nada além do React Query para resolver os problemas que ele resolvia, né? Então, ele era a melhor solução, a melhor opção que nós tínhamos quando queríamos gerenciar estados de API com o Next ou o React, né? Porque o Next, inicialmente, ele não tinha nada disso. E hoje ele ainda está um pouco prematuro, né? E isso aqui eu quero deixar bem claro que eu estou falando a respeito do Next, tá? Porque com o React, sim, num projeto com React criado com CRA ou com Vite e tudo mais, utilize sim o React Query, que não tem problema nenhum, tá? Só que por que não utilizar mais ele no contexto do Next.js, tá? É que com o Next.js nós temos o seguinte: o Next.js ele atualizou um pouquinho e agora ele tá com algumas coisas, tá? Alguns pontos relevantes. O Next.js ele já tem cache, tá? Nas últimas versões ele automaticamente implementa um cache nas requests, não tão controlável por nós desenvolvedores quanto o React Query, mas funciona de uma maneira bem semelhante, né? E o Next.js ele já vem com o framework, né? Já vem com o framework. E um outro ponto importante é que para você fazer a instalação do React Query num projeto com o Next é complicado, tá? Se torna mais difícil fazer isso porque você tem que realizar algumas coisas como o prefetch das queries, né? Principalmente se você vai utilizar com o Next 14. Falando de outras versões do Next, né? Versões 13 ou 12, o React Query ele ainda é uma opção válida, tá? Só que no contexto do Next hoje, ele está muito difícil de se configurar, tá? E não há necessidade de fazer isso se o Next.js ele já tem o cache, ele já vem com o framework, e a facilidade de uso, que era um dos melhores motivos do React Query, já não funciona mais com o Next, porque para configurar é um saco, né? Então, eu recomendo o uso do Next.js sem o React Query ultimamente, tá? E eu vou te mostrar a respeito disso num projeto na prática que eu desenvolvi aqui rapidinho, tá? Que é uma lista de Pokémons, tá? Pokémons, clique no nome do Pokémon e selecione para ver as informações detalhadas dele, tá? Aqui nesse projeto, eu resolvi construir ele rapidamente para mostrar para vocês como funciona a comunicação com a API, porque eu percebi isso no ambiente de trabalho, né? Então, desenvolvendo um projeto profissional, eu entendi que o uso do React Query já não cabia muito no contexto dele, né? E eu resolvi mostrar aqui para vocês. Então eu estou utilizando a API dos Pokémons, tá? É uma API pública. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como está o projeto, certo? Aqui eu tenho a pasta source com o app, né? E eu tenho também os components aqui, que são dois componentes principais, a PokeList e a PokeInfo, tá? A PokeList é essa lista de Pokémons aqui e a PokeInfo são as informações deles, tá? Eu tenho aqui no app, tudo bem básico, tá? Layout. E aqui na page eu tenho algumas estilizações, o H1 e o P, que vocês viram anteriormente na página. E a PokeList e a PokeInfo, tá? O que acontece nesse cara aqui?
Para não utilizar client-side, né, para poder utilizar o benefício do server-side, eu não posso utilizar o useState aqui dentro, tá? Eu posso fazer vídeos em detalhes a respeito de como funciona essa questão do server-side e do client-side com o React, né? Se vocês tiverem interesse, por favor, coloquem nos comentários, que daí eu trago vídeos a respeito. Acontece que eu fiquei um tempo longe, então talvez vocês tenham procurado outros YouTubers para falar a respeito. Então, aqui eu estou numa página, certo? Numa página do diretório app, eu estou utilizando o Next 14 aqui nesse projeto. Então, eu estou recebendo por parâmetro esse search params, tá? Esses search params são os parâmetros que vêm aqui de search, né? Que começam com esse ponto de interrogação aqui, vem com o nome e depois o valor. Por exemplo, aqui ele tá o Hatchkit porque eu selecionei sem querer esse Pokémon aqui, tá? E daí aqui tem a tipagem dele, tá? Isso aqui é só a tipagem para não criar uma interface. Eu coloquei diretamente aqui. Onde é search params, ele é um objeto que tem uma key string e o valor dele é uma string ou é um undefined, tá? É simples assim. Mas, tipo, se quiser simplificar isso, a gente pode fazer como vocês conhecem, que seria, por exemplo, um home props. E daí eu teria aqui interface home props com isso aqui, entendeu? É basicamente isso. Pode parecer complexo, mas não é, tá? E aqui eu tenho essa constante selected, né, que eu pego do search params o que é selected. Então é literalmente o texto que está escrito aqui, né? Ou eu pego o valor 1 como string, tá? Esse valor 1 como string, lá na API do Pokémon, ele aceita tanto o nome do Pokémon, que no caso aqui tá o Hatchkit, ou um ID. Então se eu mandar um 1, ele vai pegar o primeiro Pokémon da lista, que é o Bulbasaur, tá? E dessa forma aqui eu controlo um estado, porque é literalmente um estado, ó, você pode ver que ele muda quando eu clico em outro. Então eu estou controlando estado na URL da minha página. E por conta de eu não estar utilizando hooks do React client-side, no caso o useState, para gerenciar isso, eu consigo ter a manipulação de tudo isso aqui pelo lado do servidor, tá? Então dessa forma eu consigo ter estados do lado do servidor. Eu posso falar um pouco mais a respeito dessa técnica com vocês em um outro vídeo, tá? Mais em detalhes. E aqui na Pokelist, por exemplo, eu tenho uma lista de Pokémons, tá? Onde eu pego dessa API aqui, da Poke API, né? Eu pego o response dela com o wait do fetch, é um componente assíncrono, né? Então eu posso fazer o wait aqui mesmo. E dessa forma eu não preciso declarar use client nem nada aqui, né? Eu espero a conversão dele para JSON e eu só estou colocando a tipagem aqui da response dele, tá? Que eu mesmo escrevi, que é a Pokelist Response, tá? E aqui eu faço um map nos results desse data, né? E daí eu tenho o name de cada Pokémon. E daí eu coloco um link do Next, né? Do Next Link, onde eu coloco o name, que é, no caso, é o nome do Pokémon aqui. E eu coloco no href um ponto de interrogação, selected e o name. Então, quando eu clicar nesse link, eu vou ser redirecionado para a página home, ou a página que eu estou, no caso, porque eu não estou colocando um diretório com barra, né? Então, eu vou ser redirecionado para onde eu estou. Entretanto, esse parâmetro que eu estou colocando aqui vai ser aplicado no URL. Então, é dessa forma que eu atualizo a partir do name de cada map que eu fiz aqui, qual Pokémon vai ser selecionado quando eu clicar nele, né? E quando eu clico no Pokémon, vocês podem ver aqui, né, nessa page, porque eu estou gerenciando esse estado na page, eu tenho aqui o selected e eu passo ele como parâmetro para esse componente chamado PokeInfo, tá? Esse componente PokeInfo, ele recebe o selected por parâmetro, eu tenho a response aqui, né, onde eu pego da Poke API com o parâmetro dinâmico do selected, né, que é o passado aqui. Depois eu pego as abilities e base experience, que são algumas das coisas retornadas pela API, tá? Só para exemplificar. Eu coloco essa base experience aqui e eu faço um map das abilities para colocar uma lista de todas as habilidades desse Pokémon, tá? Que no caso aqui, por exemplo, Overgrow, Chlorophyll. Não tenho ideia de como pronunciar isso direito. Eu tenho uma formatação aqui do nome, tá? Que é uma função auxiliar que eu substituo o hífen por um espaço, porque lá pela API vem só um espaço, tá? E é isso. E qual que é o ponto aqui, né? Como vocês podem ver, eu tenho nenhum parâmetro na URL de selected, então ele pegou o meu fallback, que era o 1 aqui da page, né? Que no caso é as informações do Bulbasaur. E se eu abrir aqui meu network, vocês vão ver que ele não veio com nenhuma requisição para a API da Poke API, né? Porque ele é renderizado lá do servidor. Então nada disso é exposto aqui no meu network. Só que se eu clicar no Ivysaur, por exemplo, vocês vão ver que tem duas requisições. Uma delas não tem dado, não tem nenhum dado, né? Porque é uma requisição fantasma.
e a outra tem. Só que, tipo, não é nem no formato que a Poke API manda, né? Porque esse formato aqui é o de página do Next. Por exemplo, se eu vir aqui, pegar essa URL e no lugar da variável eu colocar o próprio IVSOR, vocês vão ver que ele me manda em formato JSON bonitinho, ó, tá? E não é isso que eu tenho aqui. Isso aqui é uma página do Next, tá? Mas ele ocorre essa requisição aqui sim, porque eu estou realizando uma interação lá do cliente e essa interação está precisando de uma requisição nova do servidor, né? E uma delas não vem dado porque ela é falsa, então a gente conta só essa aqui, tá? Agora, se eu clicar no Charizard, ele vai realizar outras duas requisições. A falsa e a verdadeira que vem com os dados do Charizard, né? Ok. Vocês podem ver que isso aqui atualiza também, ó. Ele muda as habilidades, a base experience e tudo mais dos Pokémons, né? Agora, se eu clicar de volta no Ivysaur, vocês vão ver que só ocorre a requisição fantasma. Não ocorre de novo a requisição para obter os dados do Ivysaur, né? E ele atualiza aqui sim as informações à medida do que está selecionado, tá? Então, qual que é o benefício disso aqui, tá? Acontece que dessa forma nós estamos tendo o cache que o React Query nos provém, né? Quando a gente tem uma query quando nós temos, por exemplo, o uso do React Query, eu tenho uma variável aqui, onde eu pego do useQuery, eu passo duas coisas para ele, né? Eu passo a query fn, que é a função que vai realizar a query, e eu passo a query key, né? E essa query key aqui, ela é um array de chaves, então eu posso ter isso aqui, e eu posso ter uma variável aqui também. E quando essa variável muda, essa query key se torna inválida e ele realiza function de novo. Então essa é a maneira do React Query identificar o cache de uma requisição e dessa forma acabar por invalidar ou realizar a requisição de novo ou só utilizar algo que ele tem salvo ali, né? Já o Next.js, nós não temos uma query key, por exemplo, onde eu faço esse fetch aqui, mas ele já tem essa informação cacheada e ele não realiza a requisição para o servidor novamente. Ele coloca as informações à medida que precisa. Então, dessa forma aqui nós temos o cache do React Query, só que só no Next, né? E dessa forma, vocês podem ver, isso aqui faz todo sentido de utilizar o Next, porque já vem com o framework, já tem o cache, e o React Query já não é mais a única solução, né? E a sua facilidade de uso não funciona pela dificuldade de configuração que nós temos com o Next, né? Só que em alguns casos, inclusive projetos que eu trabalho, onde o React Query é utilizado em paralelo com o Next. E que casos são esses? Bom, existe muita utilização do React Query com o Next quando o time de desenvolvedores já está acostumado com o React Query, né? Não que haja uma curva de aprendizado para o Next, onde ele simplesmente só funciona o cache, né? Ele faz tudo isso por debaixo dos panos, mas quando o time está acostumado com o React Query e você não quer ter um baque muito grande na migração ou criação um projeto novo, você precisa que aquilo ali saia o quanto antes, né? Continuar com a biblioteca é uma ótima opção, porque a configuração é um saco, mas só é realizada uma vez, né? Não é realizado múltiplas vezes. E o cache de um e de outro funcionam juntos, tá? Quando o Next.js faz o cache de uma requisição, o React Query nem bate na API. Então, eles funcionam juntos. Só que é tipo colocar coisa demais porque não precisa, sabe? É só em casos específicos, né? E também quando o seu site, apesar de estar sendo construído com Next, ele ter bastante interação do lado do cliente. Aí é válido sim ter o React Query. Mas o cache e as requisições vão acontecer da mesma maneira. Por isso, quanto mais você puder seguir com a forma do Next, do framework Next, de se utilizar as requisições para API, é ótimo, tá? Ah, mas eu vou ter que digitar isso aqui toda vez quando eu for fazer. Por exemplo, se eu tiver um outro componente onde eu preciso bater na mesma API, eu vou ter que digitar novamente tudo isso aqui? Não necessariamente, tá? Porque se eu tiver uma função aqui, por exemplo, chamada requests.ts, eu posso ter aqui, por exemplo, toda essa parte aqui onde eu faço essa requisição, onde eu exporto uma função chamada fetch Pokémon, onde eu realizo isso aqui. Oxi, deixa eu copiar. Uá, não tá copiando as informações, cara. Aqui. Aí. E onde eu faço um return disso aqui, eu posso simplesmente, tipo, chamar essa função fetch Pokémon, tá? Toda vez que eu precisar, eu só preciso mandar os parâmetros dela. Por exemplo, aqui eu tenho que mandar o selected, né? Seria uma string. Eu preciso que essa função seja síncrona.
e eu preciso importar essa tipagem aqui, tá? Agora, se a função fetch Pokémon, eu posso só utilizar ela aqui, obter os dados que eu preciso, né? Que seria o Abilities e a Base Experience. Por que não está importando a função? Eu coloquei Export? Não, eu não coloquei Export aqui, ó. Export Const, tá? Aí eu pego aqui o fetch Pokémon e eu tenho as informações aqui que eu preciso, tá? Eu tenho que mandar aqui o Selected pra ele também. Wait. Aí, ó. Agora ele fechou a promise ali, tá? E eu posso utilizar essa função para fazer esse fetch em vários componentes diferentes e vai funcionar, tá? Eu vou obter tudo isso aqui que eu tenho de uma forma mais dinâmica, exatamente como se eu quisesse fazer uma função para facilitar o use query, para não ter que digitar tudo aquilo do use query de novo. É simples assim. E o cache também simplesmente funciona. Espero que através desse vídeo eu tenha conseguido te ajudar a entender como essa decisão do pattern de uso do cache do Next sem o React Query é mais fácil de gerenciar num projeto, né? E se você tiver qualquer dúvida a respeito do vídeo, querem ver mais a respeito de estados sendo gerenciados na URL, deixa um comentário aqui, tá? Para eu me programar e saber como eu vou trazer um conteúdo mostrando mais a respeito disso para vocês, certo? Agradeço demais a atenção de todo mundo que assistiu. Peço que você deixe seu gostei, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Eu estou voltando, estou me acostumando e logo nós vamos ter muito conteúdo interessante por aqui. Muito obrigado de novo e até mais. Valeu!